Aproveitando no embalo, né, do Nobel que foi entregue ontem, Nobel de Literatura, a gente fala sobre literatura e Nobel de Literatura, e a gente fala mais sobre a Louise Gluck, que foi a poeta americana premiada. Eu trouxe algumas informações hoje do Nobel para a gente contextualizar essa premiação da Louise Gluck. Primeiro que, assim, a gente falou um pouquinho dela ontem, ela tem 77 anos, é americana, ela escreve muito baseada na própria experiência, algumas pessoas falam até que é quase uma autoficção em forma de poesia e tal. Ela não tem a obra dela traduzida no Brasil ainda e chamou a atenção a premiação porque é difícil poesia ganhar o Nobel, poetas ganharem o Nobel, né? A última poeta a receber o Nobel foi em 96, foi a Wisława Szymborska, né? Polonesa, grande escritora polonesa, muito conhecida no mundo todo. E aí, o Nobel divulgou a ligação para ela. Vamos ouvir um trechinho, tá em inglês, mas dá pra gente ouvir o tom da ligação. Hello? Good morning. My name is Adam Smith, calling from nobelprize.org. Am I speaking with Louise Gluck? Yes, but are we being recorded? Because I really can't do this. I promise it won't be anything onerous. Would you mind if we recorded just 2 or 3 minutes? I don't mind, but I really have to have some coffee and something right now. Eles ligam para avisar super cedinho e aí o cara do Nobel fala: oi, bom dia, né? Aqui é o Adam Smith ligando do Prêmio Nobel. Eu tô falando com a Louise Gluck. Aí ela com aquela voz de sono, né? Sim, mas a gente tá sendo gravado porque eu realmente não tô em condições. Aí ele fala: não vai ser nada demais, não vai demandar nada demais. Ela: não, eu preciso de um café, de uns 2 minutos. E aí eles vão conversando, ele faz uma série de perguntas pra ela. É muito engraçada a ligação, porque ela é muito espontânea, assim, né? Muito genuína a resposta dela. Aí ele pergunta o que o Nobel significa pra ela, né? Ela falou assim: bom, o primeiro pensamento que eu tive foi que eu ia perder todos os meus amigos, porque eu tenho muitos amigos escritores, e aí depois eu fiquei pensando que eles podiam se afastar, né? Que eu ia perder meus amigos. Depois eu pensei: não, isso não vai acontecer. Mas, na verdade, eu não sei o que isso significa, eu só sei que é uma grande honra. Ela começa a dizer algumas coisas assim: eu teria plenas condições de responder isso muito bem, mas agora é muito cedo. Mas será que ela acorda tarde ou eles não tiveram noção do fuso horário? Então, qual foi o fuso? Vocês assistiram aquele filme A Esposa? Aquele filme com a Glenn Close, que concorreu ao Oscar no ano passado? Não sei se vocês viram. A história do filme é um escritor que ganha o Nobel de Literatura e eles, no filme, ligam pra ele super cedo. Eles acordam o cara. Então eu não sei se de fato eles ligam mesmo muito cedo, se eles foram fiéis ali a uma tradição. Não sei qual é Mas é muito engraçada a ligação. Quem tiver curiosidade, eles divulgaram no Twitter, inclusive, a ligação completa. Tem uns 3 minutinhos aí de ligação. Aí no final o cara do Nobel fala pra ela: não, você já dedicou muito tempo, né? Muito do seu tempo. Aí ela fala: já foram os 2 minutos? Já acabou? Aí ele: sim, você já sofreu bastante, já sofreu o suficiente. Imagina, acaba de acordar e ele fala assim: queria só que você recitasse rapidamente um poema pra mim. Um de seus poemas, né? E a última coisa que eu ia falar do Nobel é só que muita gente falou: mas que saco, uma autora americana, né? Sempre americanos e europeus. São os que mais vencem, de fato, o Nobel. Mesmo quando ganha um sul-americano, um africano, um asiático, são pessoas, autores e autoras que já têm a obra muito consolidada na Europa e nos Estados Unidos. É o mais comum. Então é pra onde o Nobel olha mais realmente. E só pra lembrar, não sei se vocês se lembram, mas ano passado foi aquele ano da confusão, que eles entregaram 2 Nobéis de Literatura de uma vez. Não teve Nobel em 2018, porque a Academia Sueca estava no meio de um escândalo. O fotógrafo que era casado com uma das integrantes da academia estava sendo acusado de assédio e o casal estava sendo acusado de vazar os nomes dos potenciais vencedores para as casas de aposta. Então eles suspenderam o prêmio e aí ano passado entregaram 2 de uma vez, um referente a 2018 e outra referente a 2019. Vou dar uma dica pros caras lá, né? Porque assim, já que liga cedinho, eles podiam, sei lá, inventar uma gincaninha, não diga alô, diga Nobel. Se não disser Nobel, não ganha. Só concretiza a vitória do prêmio se tiver Nobel, se atender falando Nobel. Eu acho bom. Isso, não diga alô, diga Nobel. Eu acho bom. Olha, e... O que você vai falar? Não, eu queria fazer um gancho. A gente não combinou nada, mas eu queria fazer um gancho. Porque a minha irmã mandou ontem pro grupo da família, e como foi uma poeta, ou uma poetisa, como vocês preferirem, quem ganhou, a minha sobrinha lendo um poema.
A Laura. que Então, pra linda. gente fazer o gancho do Dia então das vamos Crianças, eu queria, Tá aqui? por favor, colocar a Laura recitando o poema. Vamos lá. Pensador. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam o tempo é eterno. Ah, Laura, maravilhosa. E a gente colocou a Laura aqui porque a gente toda sexta-feira traz indicações de livros e hoje a nossa indicação é especial, Dia das Crianças, né? Isso. Pensamos nisso. Então vamos para as indicações? Quer começar, Fábio? Vou. É um livro, assim, eu trouxe pela memória afetiva. Foi o primeiro livro que eu li. Sabe, eu já tinha lido gibi, enfim, alguns textos soltos, mas livro mesmo, né, com aquela capinha dura, talvez tenha sido o primeiro, talvez não, foi o primeiro. E aí eu peguei e li aquele livro e já me senti um adulto, né, eu falei, nossa, tô lendo um livro. O livro se chama Montanha A Encantada. Arte da Guerra. Olha lá. Ó, tá lá, quem eu nos assiste pelas redes sociais aí. tá no nosso YouTube. Eu busquei o livro com a capa exatamente da edição que eu li. Muito São bom. muitas e muitas edições, porque é um livro de 1945, da Maria José Dupré, que é uma escritora dedicada à literatura infanto-juvenil. É um livro muito legal para criança, claro. Eu li, eu devia ter uns 6, 7 anos. A Montanha Encantada, 4 amigos ali visitam uma fazenda, o Oscar, a Vera, a Lúcia e o Kiko. Eles encontram lá uma outra menina chamada Cecília, eles avistam uma luz muito brilhante no alto de uma montanha que fica ali perto da fazenda, depois vão desbravar, tentar explorar, acham ali um mundo subterrâneo onde vivem anões, enfim. É uma história maravilhosa para criança, claro, e é muito bacana, A Montanha Encantada, da Maria José Dupré. Muito bom. O meu é um clássico da coleção Vagalume. Eu acho que Essa coleção acho que marcou muita gente, né? marcou muita gente, marcou minha infância. Foi o primeiro livro que eu li, assim, tirando gibis e outras coisas, que é Aventuras de Xisto, da Lúcia Machado de Almeida. E acho que o livro mais famoso dela, que inclusive virou filme recentemente, é O Escaravelho do Diabo. Mas o meu primeiro foi Aventuras de Xisto. Tem Xisto no espaço, o Xisto tem outras aventuras do Xisto, mas essa primeira fala de uma época medieval, etc e tal. É aquele clássico, né? Clichê da luta do bem contra o mal, mas me marcou bastante também. E eu escolhi O Catador de Pensamentos, não é o primeiro livro que eu li, mas é um livro, eu era contadora de histórias no Hospital Emílio Ribas, para as crianças e para os adolescentes que estavam internados lá. E eu lia muito esse livro, acho que as crianças não aguentavam mais ouvir a história do Catador de Pensamentos, mas é uma história linda sobre um cara que ele vai catando os nossos pensamentos, transformando em flor e renovando os nossos pensamentos diariamente. Então é uma história muito bonita, com umas ilustrações lindas também. O Catador de Pensamentos é minha dica dessa semana. Eu trouxe um livro que eu adoro, que eu comprei para a Manu, minha filha, eu leio para ela com frequência, ela adora. O livro se chama simplesmente Triângulo, é da editora Salamandra, do Barnett e Klassen. São 2 autores, o desenhista e o autor. É a história do triângulo. O triângulo vai encontrar o seu amigo quadrado, e aí eles têm um percurso juntos e vão descobrindo as formas, né? Tem o reino do triângulo, depois ele começa a entrar no reino do quadrado, um prega uma peça no outro, a dificuldade dos corpos se adequarem ao reino, chamemos assim, de cada um deles. Muito interessante esse livro aqui, fica a dica, Triângulo, eu adoro, muito conceitual, mas as crianças gostam. Muito bom, muito bom. Gostamos dessas dicas que fazem metáforas com questões contemporâneas com as quais a gente pode debater. Já está aí na nossa arte, toda a nossa estante completa aqui com as dicas para as crianças, Dia das Crianças, o Band News de cabeceira.